Seja bem-vindo ao Pode Ser Mais, um espaço criado para quem acredita na força da vida real. Aqui a gente não vai falar de perfeição, mas vai falar de verdade. Daquelas histórias que têm tropeços, recomeços e uma dose generosa de muita coragem. A gente fala com quem transformou sua dor em força, com quem pegou o caos e fez um caminho, de quem escolheu ser mais, com tudo que isso carrega, e também liberta. E hoje você vai conhecer mais uma história dessas. Nada de conto de fadas, é vida vivida e bem vivida, com alma, com propósito e com entrega. Eu sou Lucimara Queiroz, psicanalista, e há mais de 14 anos mentoro mulheres que escolhem transformar sua dor em força e construir um castelinho ou um castelão com as pedras que encontrarem no caminho. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais. Seja bem-vinda, amiga. Seja bem-vinda, amiga. Tão bom estar aqui. Eu sou Camila Lima, do @eu sou Camila Lima, _, sou mentora de mulheres, terapeuta e instrutora de Theta Healing. E agora, junto dessa maravilhosa aqui, a gente conduz esse programa da voz para as mulheres que não tiveram voz no passado. Profundo isso, hein? Maravilhoso. Então, a nossa convidada de hoje ajuda pessoas a se reconectarem com a sua imagem, elevarem sua autoestima e descobrirem o poder de se vestir com intenção. Ela trabalha de uma forma totalmente personalizada. Ensina suas clientes a criarem melhor o que já possuem no guarda-roupa. Ela é consultora de moda e estilo. Seja muito bem-vinda, Luísa Nascimento. Muito obrigada. É muito, muito bom falar daquilo que eu amo fazer, gente. Adoro arrumar um guarda-roupa. Tem tudo a ver comigo. Então, a minha jornada da moda começou vendendo as roupas lá atrás. Gente, como que começou? Eu tinha 15 anos. Uhum. Quando eu quis muito comprar uma bicicleta. E meu pai não tinha como me dar essa bicicleta. Uhum. E aí eu falei, vou trabalhar para isso. E aí eu comecei a trabalhar meio período em uma loja de roupas. Aos 15 anos? Aos 15 anos. Mas calma. Começou antes. Papai e mamãe, conta sobre isso. Sim, o meu pai, aos 18 anos, até os 20, ele era alfaiate. E minha mãe costureira. A moda tá no sangue. Eu fiquei sabendo disso, assim, que ele era alfaiate, recém, assim, porque antes eu só via meu pai exercendo a profissão que quando eu fui ter entendimento ele já era. Que era motorista, né, de caminhão e tal. E a minha mãe não, como ela já fazia minhas roupas, eu sabia que ela era costureira. Mas não é aqui de São Paulo? Não. Conta de onde vocês vieram. Eu sou do Maranhão, sou de Imperatriz do Maranhão. E aí, vim pra cá em 98, já tinha essa experiência de comércio de roupas e também calçados, né? Porque tinha uma multimarca da Arezzo, inclusive. Então, trabalhei com eles também, nesse grupo lá na minha cidade. E queria muito estudar moda, era uma coisa que fluía e eu na época nem tinha, porque eu vim em 98. Só tinha 2 escolas conceito em São Paulo, que se falava muito em moda, mas eu recém-chegada, tendo que trabalhar e tudo mais, eu falei, vou procurar algo mais acessível que eu possa ter informação de moda. E foi onde eu recorri ao Senac, que também toda a minha juventude eu fiz cursos no Senac, na minha cidade, e quando eu cheguei aqui em São Paulo não foi diferente. Busquei uma unidade do Senac e lá eu fiz produção de moda, e aí tudo começou. Surgiram eventos, desfiles, né? Outras participações também, como o Ré Brasil, que hoje não tem mais, agora é a Beauty Fair, né? Uhum. Mas antes tinha a Ré Brasil. E aí foram surgindo oportunidades, catálogos, editoriais, e as pessoas iam me indicando. Mas você sempre trabalhou com a produção. Com a produção. Das modelos. Isso. Eu ia nas lojas, por exemplo, o shopping tem 100 lojas. 50 são de confecção. Nós íamos lá e pegava daquela loja o infantil, da outra o feminino, e nós íamos criando uma coleção para o desfile, dentro daquelas lojas. Então, era muito corrido, e vestir aquelas pessoas, fazer o casting e tudo mais. Então, essa experiência eu tive de bastidores que foi muito bom. Então, ali eu já tinha uma noção de coordenar
coleções, mesmo sem ser estilista, mesmo sem ter feito a faculdade mesmo de moda. Eu fiz só o técnico, que era a produção de moda. E você chegou a trabalhar no Bom Retiro? Conta pra gente um pouco dessa experiência. Sim. Depois da produção de desfiles, eu fui para lojas. E aí eu fui entendendo o processo ali de venda de produtos, as roupas mais elaboradas. Porque eu já conhecia tecidos, mas aí eu fui conhecendo mais tecidos mais nobres, que era uma alfaiataria que até hoje ela existe, e na época as roupas vinham da Itália, e eu fui pegando amor pelaquela costura mais bem feita, aquele tecido mais alinhado. Textura. Texturas, eu sou assim, eu amo texturas, aviamentos, coisas diferentes, eu gosto do que realmente contribui para um look bem elaborado. Mesmo simples, ele pode ser sofisticado, se você colocar os acessórios certos. E aí eu fui navegando por essas lojas e aí conhecendo essas marcas. Até que um dia, uma grande amiga minha que eu conheci também, numa outra empresa que eu tinha trabalhado, falou que tinha uma oportunidade para me indicar. E aí foi onde eu fui para o Bom Retiro. Eu nem sabia como que se trabalhava no Bom Retiro. Você trabalhou em loja lá? Isso Não. era CLT? Não, lá era CLT, e aí eu fui trabalhar num escritório que era de assessoria de compras, moda. Ou seja, esse escritório, ele tinha uma conta de um magazine, e ele comprava toda a parte de confecção desse magazine. E eu seria a assistente da diretora para coordenar essas compras junto com ela. Uau! Foi muito uau, foi mesmo. Uau! E aí comecei lá com ela, fiquei quase 8 anos trabalhando com ela, fazendo essas coleções, esse desenvolvimento de produto, porque ali era muito chão de fábrica, então onde eu conheci a parte das confecções dos coreanos, tinha a parte do pessoal do jeans. E qual que é a inspiração para você montar uma coleção? Como que você chegava aí nesse... Como que era alguém que decidia? Sim, Ela foi pro Bom Retiro. quem que coordenava, né? Isso. Na época eu não fazia coordenação, eu só fazia a gestão das compras. Ou seja, a equipe de compras vinha desse magazine, ela já tinha uma pesquisa elaborada, então na época se fazia... Já vinha direto de lá. Os compradores, as compradoras viajavam com a equipe para os Estados Unidos ou para a Europa. Ah, era aí que eu queria chegar. Conhecendo, trazendo tendências de lá Antecipada. Antecipada. Porque quem Isso. define isso, né? Exatamente. Então vem das grandes marcas de lá. Vinha do fast fashion. Exemplo, quem define qual é a cor do momento? Quem define essas coisas? De onde vem? São dessas marcas de luxo? E são essas marcas de luxo ou também de fast fashion, porque na minha época tinha uma que era o lugar que todas as pessoas bebiam dessa fonte. Que era? A Forever 21? Isso. Forever 21? Yeah. Olha! Sim. Olha. Então, aí depois que elas traziam essa pesquisa, eu e a minha diretora, nós íamos nas fábricas saber quem tinha o tecido para fazer aquela peça, quem poderia desenvolver aquela modelagem, porque nós tínhamos uma categoria de fábrica. Então, tinha a fábrica que fazia só tecido plano, tinha a fábrica só de malharia, que é o tricô, e tinha outra que era de malha mesmo, que é a viscolaicra, que é a mais comum que todas as pessoas conhecem. E depois que nós fazíamos todo esse desenvolvimento, eu ficava cuidando dos pedidos, ou seja, eu visitava essas fábricas toda semana. Toda semana eu estava no Brás e no Bom Retiro para saber o andamento. Às vezes tinha um problema de zíper, não chegou esse zíper, tinha que esperar. Eu avisava o magazine, olha, vai atrasar tantos dias porque o zíper ou o botão, então vamos trocar por outro botão para que seja feito agora. Então todas essas questões eu ia administrando. E aí foi quando eu vi como funcionavam as pesquisas de moda e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero viajar e eu quero saber o processo de desenvolver coleção, mesmo não sendo estilista. Eu falei, vou ver como funciona fazer. E aí, por minha conta mesmo, eu acabei tirando meu visto e tudo, comprei uma passagem e fui para os Estados Unidos ver onde elas iam, porque eu não tinha tido a oportunidade de ir com elas, eu era só assistente da diretora, então quando tinha uma oportunidade de viajar, a minha diretora ia, e eu só depois assumia o compromisso de cuidar daquele desenvolvimento. Eu falei, eu quero mais que isso, então eu vi que eu podia mais, eu podia ser mais. Pode ser mais. Isso. Aí eu comecei a viajar, e quando eu ia, eu trazia aquelas coisas que eu achava que era interessante, e ali eu ia fazendo pra mim.
Para mim, a coleção para mim. Até aí, você imaginava viver o que você vive hoje, fazer o que você faz hoje, ou o primeiro movimento foi eu quero meu saber, quero me conhecer, quero entender com profundidade? Eu vou fazer Sim. pra mim primeiro, né? Sim, eu gosto disso. Eu falo para as pessoas, eu primeiro testo em mim. Eu vi que deu resultado, aí eu ofereço. É. Foi o que aconteceu desde o começo. Quando eu quis entender como funcionava ir para os Estados Unidos, aquela coisa toda, eu fiz sozinha. Falei, eu vou fazer. Então não tinha ninguém pagando a minha passagem, ninguém pagando hospedagem. Eram recursos próprios, Eram você meus. ia lá e fazia o seu research, É, né? A sua pesquisa lá. Ficava uma semana, então ali eu já ia com todo um. Na época não tinha GPS igual agora, então eu anotava tudo no papel, eu já Você ia sabia. pra onde? Eu ficava ali na 42, perto da Times Square, então já sabia onde eu ia ficar. Então eu andava a pé, tudo isso daí. Mas você procurava brechó também ou não? Não, eu só Você ia- ia nessas lojas de fast fashion? Isso, Forever 21, H&M. isso. Aham. E também a Zara, que também eu Zara. sempre gostei. Aham. E aí eu aprendi, ia fazendo as minhas coleções. Então, sabia, eu preciso ter uma jaqueta assim, uma t-shirt assim, um tricô desse, uma cor dessa. E eu ia juntando, eu ia fazendo a minha organização para o meu guarda-roupa. E eu comecei a gostar disso. E eu falei, gente, preciso saber mais. Foi quando surgiu um curso de co-hunting, para justamente isso, para você aprender a viajar, para fazer pesquisa de moda e trazer essa pesquisa e vender para lojistas. Como que você descobriu isso? Porque eu ficava querendo entender, né, como que funcionava. Mas como que esse curso chegou até você? Foi através de uma amiga minha que foi para a Europa e ela tinha feito um curso com essa escola que ficava na época ali perto da Consolação. E quando ela foi viajar, que eu vi que tinha esse curso lá, porque eu já sabia, ela foi viajar com essa turma dessa escola, o que que faz? E aí ela era estilista. E eu não, eu só era a assistente que cuidava do desenvolvimento. E aí eu fui atrás saber. Só que aí acabei fazendo esse curso, fiz em Blumenau. Nem fiz em São Paulo com essa escola, fiz em Blumenau. Porque lá tinha 3 dias de imersão e eu saía com certificado. Falei, então vou fazer isso. Peguei o ônibus, fui para Blumenau, fiz o curso, voltei. E aí comecei. Eu falei, gente, agora eu tenho mais bagagem para ver o que eu vou fazer. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar em Florianópolis também, que aí foi onde o céu se abriu nesse sentido do conhecimento. Você já tinha saído do Bom Retiro? Já tinha saído. Já estava empreendendo? Eu ainda não estava empreendendo porque eu ainda era funcionária, ainda era CLT. De onde aí? Eu fui para uma outra rede menor, mas era mais boutique, já não era mais magazine. Mas não era mais São Paulo, Era Floripa. Floripa. Isso. Uhum. Aí lá eu tive a oportunidade de exercer todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido, que era o quê? Criar coleções para vender nessa loja, que era mais boutiqueira, então eu tinha abertura total. Olha. Comprava tudo, então eu comprava a saia, eu comprava a calça, eu comprava a blusa que combinava aquela família, onde eu ensinava também fazer os composês. Então assim, um conjunto, ele virava ali, sei lá, 3, 4, 5 looks. Perfeito. E eu comecei a trabalhar essa multiplicação de looks. Então assim, ao invés da cliente levar só 2 peças ou só uma peça, a gente começou a agregar ticket. Então, assim, o ticket médio já não era mais de 1, 2 peças. Ia aumentando porque nós íamos criando looks com aquelas. Então, a vitrine, ela já não era só o masculino com o feminino, não. Então, ela já tinha ali 2 do masculino, porque sabia que uma camisa dava para fazer várias versões de uso. E aquilo eu fui startando na minha cabeça. Aquilo você já estava montando um guarda-roupa, Exato. né? Que é o trabalho que você exerce hoje. Isso. Você já tinha essa noção, tipo, é isso que eu quero como profissão individual? Quero ajudar mulheres a fazer isso que eu faço nas lojas. Eu já tinha Porque certeza. é tudo muito recente ainda quando a gente fala de De consultoria de consultoria, imagem, né? de imagem, de moda, de cor. Eu tô aprendendo, engatinhandinho. Sim. Mas ainda é muito recente, eu ainda percebo isso como um tabu, como mas aí eu tenho que, sei lá, ou ter muito dinheiro, ou ter a profissão A, B, C, D, que senão não precisa disso. Ou porque é muito Ou caro, porque é muito caro. não é pra mim. Né? Então, ali, você já tinha essa noção do tipo, isso aqui que eu faço para empresas, eu posso fazer para
pessoas? Sim, eu conhecia algumas pessoas, bem poucas, assim, 2 ou 3, que já faziam o que eu queria fazer. Só Mas já que isso tinha esse nome? já Consultora tinha de imagem, estilo. Isso, já tinha esse nome, já tinha essa nomenclatura, porque já eram cursos reconhecidos na Europa. Aqui no Brasil não tinha muitos. Isso a gente tá falando de que ano? Foi em 2012, mais ou menos. Não tem tanto tempo assim. A gente tá só 13 anos, né? Mais ou menos. Mas assim, para mim ainda era muito difícil essa realidade para ser uma profissão que eu não ia mais estar no CLT. E aí eu fui só estudando, trabalhando no CLT, mas quando tinha oportunidade eu fazia cursos. E eu ia me aprimorando, porque eu sabia que era isso que eu queria fazer. No fim, era o meu objetivo, era ser uma consultora de moda e estilo, porque eu via como que era a dificuldade de algumas clientes, porque eu não era mais vendedora nessas lojas, eu supervisionava a loja para saber o que faltava para poder comprar. Então eu via às vezes as clientes voltando toda semana e não comprava assertivamente. Eu falava, meu Deus, que coisa, a pessoa compra toda semana e nunca tem roupa, e sempre tá dizendo, eu não tenho roupa, preciso ir e tal, não sei o quê. E eu ali, fazendo a supervisão, eu falava, não, isso não tá. Eu falei, pensava comigo, né, isso não é normal. Eu falei, não, eu preciso realmente me especializar mais. Aí, quando foi em 2018, eu decidi realmente pedir demissão de onde eu trabalhava e viver só da consultoria. Eu não sabia ainda qual ia ser o passo. Como que eu quando, ia. por quê, mas só sei que eu quero. Mas eu já tinha. Você já tinha o curso? Eu tinha descoberto a pessoa que eu ia fazer o curso, porque era o certificado dela, era o único aqui que tinha. Ela era a única que dava o certificado pra gente, de consultora de imagem. Eu falei, é com ela que eu vou, porque eu também sou assim. Eu gosto de fazer com a que tá ali, que eu vejo verdade. E essa mentora, ela me passava, e até hoje, ela me passa muito a verdade na história dela, na jornada dela. Então eu falei, é com ela que eu vou aprender. Porque eu já fui na pessoa que não tinha outra na época, assim, tão boa quanto ela, e que passasse tanta veracidade do que ela entregava. E aí eu fizemos TCC, passei super bem, porque eu já exercia praticamente, só não Sim, tinha o certificado. Há anos, né? Sim. Então eu só fiz isso para poder ter o certificado, porque se alguém falasse, como que você é isso? Ó, tá aqui meu certificado. É o único no Brasil, é a única escola que dá o certificado, é essa. E aí eu fiz com ela, e foi assim, foi a melhor coisa da minha vida, mas mesmo ali eu ainda não sabia como que eu ia exercer. Eu já fazia o trabalho, eu já tinha a experiência, eu tinha o certificado, mas eu não sabia os caminhos, porque é tudo que você falou. Isso é coisa para rico, isso é muito caro, isso é luxo, isso é não sei o quê. E eu falava, meu Deus, Como que eu vou chegar na como que cliente eu vou chegar final, na né? cliente final? Porque tem essas objeções. Essas barreiras. As objeções. E eu queria explicar para elas que era tão simples seguir os 5 passos que eu tinha aprendido, tinha desenvolvido, usado para mim e tinha dado certo, porque eu era uma pessoa que eu viajava muito nesse meu antigo trabalho e eu sempre estava com uma mochila. Só que nessa mochila eu tinha tudo que eu precisava para aqueles dias de viagem. Então eu tinha a roupa do jantar, eu tinha a roupa de visitar os estandes, eu tinha, sabe, tudo. E as minhas colegas falavam assim, gente, não é possível. De forma compacta. Compacta, mas eu tinha o calçado certo. Cápsula. Na época nem usava esse nome, realmente era aquilo que eu sabia que eu vou usar na terça, na quarta, e vou estar bem vestida, vou estar apresentável para falar com uma diretoria, eu vou, sabe, estar confortável para caminhar durante o dia muito, porque a gente ia nas feiras, caminhava demais. Então, assim, eu queria estar apresentável, cabelo, pele, mão. Tudo isso eu cuidava. Por quê? Porque como eu gastava meu dinheiro com aquilo que para mim era interessante, não me faltava para as outras áreas. Porque o que acontece que eu ensino hoje é isso. Quando você que é psicanalista, você vai me dizer, quando você tem excesso de muitas coisas, é porque falta algo. Quando você falou da percepção de que a cliente vinha, comprava, depois vinha, comprava de novo e ainda dizendo não tenho roupa. Vem muito de você conseguir ter um olhar para a sua cliente hoje com profundidade, não no óbvio, né? Exato. Porque se a gente pensar em consumismo, as pessoas só compram, mas elas não sabem nem exatamente por quê, para quê. Você me parece bastante objetiva, eu tô conhecendo ela hoje, gente. Então você me parece uma pessoa bastante objetiva, Luísa. Você leva isso para sua cliente também? Na verdade, eu levo para a vida.
Tá. A minha família, a minha mãe fala que eu sou assim desde que desde que eu Assertiva. comecei a andar, ela fala que eu era muito assim, sempre muito organizada, sempre gostei muito das coisas assim, bem claras, como você falou, o óbvio ele precisa ser dito. Então, sempre gostei de ser bem clara. Inclusive, eu tinha uma diretora que ela dizia assim pra mim: "Você é muito boa, você só precisa se explicar menos." Porque eu gostava de explicar para que as pessoas não tivessem dúvida. E ela falava: "Não, você não precisa se explicar tanto, só diz o que tem que dizer." E foi ótimo para mim, porque através dessa fala dela, eu enxuguei aquilo, mas eu não deixei de ser assertiva. E aí trago para a vida, né? Então, ela foi assim, eu falo que ela foi a minha faculdade, MBA, pós, tudo, porque foi com ela que eu aprendi tudo que eu faço hoje. Uma cliente, uma história de uma cliente que você olha e fala: nossa, que transformação que eu causei aqui, que eu contribuí aqui. Conte-nos. Olha, essa história é interessante, porque na verdade nem foi na vida da minha cliente, foi na vida do marido dela. Eu cheguei, ele é meu case de sucesso. Eu cheguei na casa dela, que eu visito primeiro para ver o guarda-roupa, ver o que ela tem, pra gente começar essa construção do que eu falo, né, que é transformando um closet em coleção de moda, que esse é meu bordão. E Tem aí, tudo a ver com tudo que você viveu, né? sim, Tá muito alinhada, a sua história é A muito roupa certinha, dela né? já mostra isso, né? muito obrigada. E voltando ali que eu estava falando a respeito da transformação, que é no meu case, eu cheguei lá e eu estava negociando com ela, aí a gente já foi pro guarda-roupa para eu ver como que é de volume, porque também tem isso, né? Eu faço uma coleção, às vezes, pro verão e um pouco do inverno. Agora, se ela quiser que eu faça as duas coleções, aí a gente vai negociar. E foi nessa hora da negociação que eu vi o que ela precisava, que ele chegou. E ele só pegou um pouco da conversa. Quando ele entendeu o que eu fazia, ele disse para ela: "Eu quero esse trabalho." Porque ele já foi dizendo: "Tá vendo como eu tô vestido? Eu não passo a imagem que eu tenho que passar, porque até meu funcionário é mais arrumado que eu." E aí, na mesma hora, eu terminei de fazer o dela. E aí, chamei ele para entrevista, porque eu tenho eu pergunto ali 5, 6 coisas que eu sei como que eu vou atender de forma mais assertiva esse cliente, porque eu já aprendi que com essas 5 perguntas já dá para entender. E aí ele foi respondendo e eu já fui pensando, quando eu abri o armário dele, na hora, quando a gente faz algo, no meu caso, que eu amo muito, quando eu olho, as pecinhas, elas começam a montar na minha cabeça e eu já vejo tudo prontinho. Eu já vou, sabe, assim, como se fosse uma planilha que eu vou subindo a peça aqui, já vou vendo. E aí, depois eu pedi para ele ir experimentando aquelas peças e me dizendo como ele se sentia. Então, ou seja, aquelas peças, elas não refletiam a pessoa que ele era. Nunca. Medidas. Então, uma coisa também muito importante, proporção corporal. Às vezes você compra roupa para você numa medida, uma largura, um tamanho de um colar com uma argola, um elo muito grande, ou seja, não é a sua proporção. Então, aquilo, ele, ao invés de te deixar bem apresentável, ela vai beirar o erro que a gente diz assim, não é para você. Por que muitas vezes a gente olha e fala: "Nossa, eu não gostei disso"? Por quê? Quando você faz o teste de estilo, o teste de corpo para saber as suas medidas, se ele é um oval, se ele é um triângulo, se ele é um triângulo invertido, se ele é uma ampulheta, se ele é uma ampulheta maior. Então, quando você sabe das suas medidas, aí você vai entender por que que você compra errado. Não é que a Camila não possa usar a mesma roupa que você, mas com ela ou com você a gente vai usar truques de styling. Ou seja, talvez nós temos que marcar mais sua cintura, talvez a gente tenha que colocar uma terceira peça para deixar o seu ombro mais largo. Então, muitas coisas. Às vezes até o brinco, se ele vai dar um efeito lift. Então, tudo isso nós vamos tratando com a consultoria de moda e estilo. Depois vem a paleta de cor, porque muita gente, quando fala consultoria de moda e estilo, Imagina Só cor. que vem as Só cor. cores, né? Mas antes disso, você falou que a imagem antes da gente entrar na paleta, você falou que a imagem do seu cliente, ela não condizia com aquilo que ele queria passar. E aí eu quero que você explique um pouquinho pra gente sobre imagem percebida e imagem planejada.
Foi isso que aconteceu com ele. Quando eu olhei tudo, tiramos as medidas e eu fui vendo, olha, esse cinto ele tá muito largo para você, ele te encolhe 3, 4 centímetros. A sua calça também, a proporção da barra não tava ok. As estampas não eram de acordo com o perfil dele, de estilo dele, para o homem que exercia aquela profissão, que trabalhava ali com desembargadores, com pessoas assim grandes. Enfim, por quê? Porque ele se percebia de um jeito como se o jovem e o casual que ele estivesse usando era aquela coisa do refresh, que vai deixar ele mais acessível. E, na verdade, não era aquilo, porque ele tinha uma imagem percebida dele, que ele passava essa coisa da leveza, porém, ele não tinha incluído ali o plano de imagem dentro dessa percebida. Então, nós fomos vendo que a camisa para ele passar essa leveza não era aquela. A estampa para passar essa leveza não era aquela. Podia ser pelo tecido? Pelo tecido, pela padronagem, porque ele usava padronagens que não dizia, até com a própria idade em si. Não que a idade também vai ditar tudo. Mas, por exemplo, nós vivemos em São Paulo. E ele usava peças que era como se fosse de praia. Então, nós temos que saber os ambientes que a gente transita para criar esse guarda-roupa. Ou seja, você precisa planejar a sua imagem. Um cliente que você, de uma certa forma, demitiu, que você entendeu que não, tanto homem quanto mulher, que mesmo a pessoa querendo, não iria fluir dentro da tua objetividade. Na verdade, existiu várias, assim, quando eu digo várias, mais de meia dúzia, porque vamos entrar agora nessa questão da paleta, para que eu te explique o que acontece quando às vezes eu prefiro não fazer. Ok. Eu amo fazer guarda-roupa, como eu amo produzir guarda-roupa para que você tenha a sua vida, o seu estilo de vida alinhado, né, um propósito, uma moda com propósito. E aí, quando as pessoas falam assim, você é consultora de moda e estilo, me fala qual que é a minha paleta. Não é assim. Por quê? Quando as pessoas vêm para mim para querer fazer só paleta de cor, eu tenho que explicar outras coisas, porque não é só fazer um teste de tecido e te entregar ali a paleta, se eu não sei o que ela vai fazer com essa paleta. Mostra lá pra câmera lá, ó. Ela tá com as paletinhas ali, ó. Isso. E aí eu gosto de explicar para elas, eu pergunto, você quer saber a sua paleta? Você já fez o seu teste de estilo? Você tem roupas coloridas? Porque para você ter a sua paleta definida e querer usar cores, primeiro você também tem que dominar aqui o círculo cromático. Porque elas têm as combinações complementares, tríade. Então, assim, nós precisamos saber, eu tenho um estilo criativo, um estilo moderno, que eu vou misturar cores, por exemplo, um roxo com verde. Tem pessoas que querem realmente usar só a paleta como filtro suavizador. E tá tudo bem, porque daí ela vai querer saber as cores dela, e aí a gente vai ver a que deixa com mais olheiras, menos olheiras, que destaca mancha. Seria o clássico, o básico. O básico? Que seria o básico, tipo, se eu quero mais, se eu quero usar mais, essa pitada, esse conhecimento que você tem que vai além, do tipo, como você falou, quero usar o roxo com laranja, por exemplo. É um olhar muito de, será que eu banco isso? Exato, segurança e confiança. Tá. Porque quando nós criamos esse guarda-roupa, entende-se que a pessoa vai mudar um hábito. Porque se fosse para ficar do jeito que ela já estava, ela não ia buscar uma profissional para ajudar, criar esse guarda-roupa personalizado, pensado no estilo de vida dela. Ou seja, ela é uma mãe, mas ela também é uma executiva. Então, quando a gente vai criar essa parte do conforto misturado com o elegante também, que corporativo as mulheres usam muito alfaiataria, mas hoje em dia a gente pode colocar bons tênis, né, bonitos, de couro, com mais arrojado, que ele transforma um look às vezes que é básico, ele vai caminhando. Ele caminha do básico ao arrumado, ao estiloso. Depende dos acessórios. Depende dos acessórios, das bolsas, terceira peça. Entendi. Não tem como você sair de um look básico para ir para um arrumado e um estiloso se você não tiver os componentes.
E como que eu aprendo isso? Você ensina? Exatamente. Eu achei, me chamou muito a atenção, gostaria que você repetisse sobre transformar o guarda-roupa. Em coleção de moda. Ai, gente, olha isso, até É. soa diferente. Transformar o guarda-roupa em coleção de moda. Porque a gente está tão habituado, às vezes você olha para uma vitrine e fala, agora já não é tanto, é mais o Instagram, mas você passava, eu lembro, sou do Paraná, eu lembro de passar na frente, a gente ficava olhando, que vitrine linda. E aí ter isso no meu guarda-roupa é um diferencial. Como você chegou nisso, né? Treinando o meu guarda-roupa. Treinando. E você tem muitas coisas? Não. Eu tenho as peças que, para meu estilo de vida, me atende super bem. Quando eu viajo, eu às vezes agrego uma peça ou outra, porque faz sentido para mim naquele momento, mas não comprar só por comprar, porque tudo que eu tenho é tudo que eu gosto. Então, as misturinhas também de círculo cromático, eu gosto. Então, eu gosto do verde com vermelho, eu gosto do amarelo com verde, eu gosto do roxo com verde. Qual é o seu estilo predominante, então? Uma vez que você trouxe isso aí, eu já imagino. Eu tenho, assim, o casual esportivo, que eu gosto bastante, mas eu fico muito ali no criativo, por causa das cores, eu gosto das padronagens meias, assim, tanto de volumes, onde eu posso usar volumes, porque eu sou baixinha. Então, eu tenho que me policiar com comprimento, com tecidos. Então, assim, tem que ter caimento, mas ele também tem que, sabe, ter uma estrutura. Porque como eu tenho um corpo que é um triângulo invertido, minhas pernas são mais finas do que aqui em cima, então eu sempre estou procurando dar uma equilibrada ali em ar, igual essa saia de hoje, dá pra ver que ela tem um ar assim, então ela me deixa inteira. Então ela me compõe do jeito que eu gosto. E aí você ensina. Fala um pouquinho do workshop Clube do Estilo. É um workshop para grupos. Esse é presencial, mas eu também tenho o online, que eu faço personalizado e vou via câmera ali direcionando a minha cliente a executar os 5 passos. Então, são 5 passos que eu ensino para ela ter esse guarda-roupa mais assertivo. No presencial, eu passo um checklist, elas levam a malinha e a gente vai ali Deve compondo. ser muito divertido. É divertido. Isso, meu Deus. Em São Paulo. Em São Paulo, na Grande E aí, Viana. são quantas horas? São 3 horas de workshop, mas passa disso porque a gente toma um café, eu preparo um bom café para elas, então a gente conversa um pouco antes, fazemos os testes de estilo, as medições, então é muito legal, porque enquanto eu tô medindo a outra tá anotando, para uma ajudando a outra, sabe, assim, como se fosse vocês duas. Quando eu tirar as suas medidas, a Lu vai anotar. E vice-versa. A gente já faz isso, né, amiga? É muito legal. E aí, algumas pessoas chegam lá, não tem as peças. E é nessa hora que a gente começa a estruturar o guarda-roupa. Então, como que a gente estrutura? Quando elas chegam, tem uma dinâmica. Eu peço para elas imaginarem uma personagem de filme, de série, tudo que elas pensam assim, eu gosto do estilo que essa pessoa veste. Aí nós vamos juntas buscar quais são as peças que criam esse estilo. E aí elas vão colocando um xizinho ali no que elas não têm e no que precisa. E sempre eu falo para elas, gente, olha, pensa que vocês fazem uma lista para ir no mercado. Se você chega no mercado e você vai comprar aquilo do que você já tem, é um excesso desnecessário. Porque aí você compra, trazendo para o nosso mundo da roupa, né? Então, se eu sei que eu já tenho, por exemplo, uma bolsa preta, a minha próxima bolsa vai ser uma caramelo. Vai ser uma verde. Antes de comprar, né? Exato. É básico isso, mas isso eu aprendi só depois que eu fiz Essa coisa a de checklist consultoria. é bem interessante, porque você vai, às vezes, vou numa feira de moda. Se eu não tenho esse checklist, é o que eu achar bonito. Gostei. Essa cor combina. Mas se eu não tiver isso listadinho, exatamente como um mercado. Intencionalidade, né? Intencionalidade. Eu vou para comprar arroz. Só o arroz. Mas se eu não tiver marcado algumas coisas que podem faltar, deixa eu pegar um chocolate, e aí o fim de semana cheio de guloseimas desnecessárias. E às vezes também, se você compra o arroz de novo, sendo que já tem em casa, porque você não visitou a despensa. Perfeito. Eu falo, olha o seu guarda-roupa, veja tudo o que você tem e o que tá faltando. Mas muitas delas, não tenho paciência. Então, quando não tem paciência, aí fica difícil mudar hábito. Aí já não é da consultora. Eu falo, gente, aí já não tem muito o que eu fazer. Aí você demite o cliente. Eu demito o cliente.
Chegamos na resposta. Perfeito. Porque eu falo, vocês estão dispostos a descobrirem, ter as informações e mudar hábitos? Se vocês... Porque você não pode mudar por elas, né? Sim. Elas têm que fazer a parte delas. Exatamente. Sobre empreendedorismo. Aí você começou a empreender lá 18. 2018. Um desafio que você ultrapassou, algo que você aprendeu, um desafio que você superou. Eu empreendi, na época, como eu falei, quando eu fiz tive meu certificado de consultora, eu tive muita dificuldade de mostrar para as pessoas que aquele trabalho valia o que eu estava cobrando. E o que aconteceu? Eu não consegui, na época, vender o meu serviço, porque era uma coisa muito nova. As pessoas precisavam pegar assim, eu estou comprando, estou pagando por isso. Um serviço, elas não davam muito valor, isso é verdade. E aí foi onde eu abri uma loja. Foi assim, pra mim, foi a pior coisa. Porque eu abri essa loja em 2018, justamente porque eu tava vendo que a minha cliente, ela queria comprar, ela queria pôr um negócio na sacola e levar. E ali eu dava consultoria. Eu falava, mas ela levava uma sacola. E aí foi onde eu investi um tempo e depois veio a pandemia. E não consegui me destacar naquela época, como eu gostaria. Ganhava dinheiro, tinha ali a minha despesa paga, tudo, eu tinha. Mas eu não cheguei naquele nível que eu estava almejando. Porque talvez como eu acompanho algumas mentoradas que tem loja, acaba virando... eu tô fazendo, ela faz um favor para mim de me indicar aquela roupa porque eu estou comprando a roupa dela. É difícil ainda culturalmente, talvez a pessoa ter o entendimento que uma coisa é o serviço que você oferece, outra coisa é o produto. Tipo, ir na nutricionista, ir na feira e cozinhar. São 3 coisas diferentes, mas uma depende da outra. E são investimentos, uma separadinha da outra. Exato. Então, quando você vai para a loja, talvez você conecta com um público que gosta de moda, mas não é o público que vai para isso, né? Se eu busco você para isso, eu vou valorizar você nisso, não na roupa, Sim. mas na tua consultoria, no teu serviço. Exatamente. Aí, 2021, eu fechei a loja. Falei, não, eu vou continuar persistindo no meu sonho, porque eu quero realmente passar informação. Eu vi que eu não queria vender, não queria ser mais comerciante, eu não queria ficar mais no comércio. Eu falei, não, eu quero realmente trabalhar com informação, com conhecimento. Porque como funcionou para mim, eu falei, tem muita gente, esse mundo é grande. Eu falei, tem muita gente que vai sim querer viver essa diferença. Vai entender que não precisa você ter muito para você andar bem vestida, andar bem arrumada, porque eu sempre também falei muito sobre essa questão de saber os itens que precisa, os elementos para compor a sua arrumação. Não é só roupa, a roupa ela só cobre o corpo, mas e o resto? E aí eu ficava pensando no cabelo, nas joias, nos acessórios. Falei, gente, tem gente que tem 3, 4 bolsas pretas. A bolsa preta, ela não é básica, como todo mundo fala. Porque a bolsa preta, ela destaca muito. Imagina você de vestido vermelho com a bolsa preta. Grita muito. Se você já tiver com uma caramelo, uma nude, uma rosé, já é outra história. Então, eu comecei a falar com as pessoas sobre isso, mostrar como funcionava. Eu usava as minhas roupas para mostrar, olha essa composição, tal, não sei o quê. E aí, eu ia falando com aquelas pessoas, um ia indicando o outro, falar, olha, eu conheço uma menina que ela monta assim, e aí eu tenho parceria com lojas no Bom Retiro, então, às vezes, eu compro para minha cliente, no mesmo dia eu já transformo o guarda-roupa dela, porque eu já sei as peças que faltam, eu já levo para ela experimentar. Então, assim... Aí elas foram vendo que tinha diferença, não era só uma consultoria que você vai receber um PDF. Não, você vai realmente viver na prática, porque eu tô ali te ajudando a montar os looks, né, te assessorando, mas é com o que você tem. E quando a gente termina isso, a gente vai ver ali o que falta. Então, muitas vezes ela gosta de um estilo, mas ela não tem uma blusinha, por exemplo, de poá. E ela gosta de poá, mas nunca comprou, porque ela nunca tinha montado um look com roupa de poá. Eu gosto de misturar texturas, então às vezes ela tem uma peça de couro, mas ela nunca pensou que ela podia compor com um cetim, com um tweed. Então, você precisa entender das texturas para você incrementar os seus looks, porque senão você vai ficar sempre do mesmo jeito.
O jeans também, hoje em dia, o jeans, existe a perna do jeans dita muito no estilo, né? Aquela que é a mais larga, né? A wide leg. Então, hoje em dia você vê mulheres que são mais casuais usando essas calças e as meninas também usam, as jovenzinhas. E tá tudo certo, porque cada uma usa com o sapato que condiz com aquele look. Então, o que a mulher vai usar, às vezes, é uma camisa branca, que fica lindo. Já a menina vai usar uma t-shirt, vai usar um cropped. Então, as peças, elas conseguem passear, transitar ali nesses corpos. Sem ficar engessado. Exatamente. Seria isso. Tipo, tem que ser essa cor, tem que ser esse modelo, porque eu sou isso. Perfeito. Eu escutava muito quando eu comecei também, lá atrás, que eu te falei que foi um desafio muito grande, eu tentar eu passar realmente essa verdade. Eu tive que assim, ralar muito para mostrar que isso dava resultado, porque as pessoas, como eu te disse, elas não queriam serviços, elas só queriam coisas para pôr na sacola. E aí eu fui explicando, e numa dessas daí eu escutava assim, mas aí com esse checklist, eu vou ficar igual a todo mundo. E daí eu explicava, não tem como você ficar igual a todo mundo, porque olha, o seu cabelo é diferente, a cor do seu olho é diferente, você gosta de usar rabo de cavalo, a outra pessoa não gosta. Então, assim, olha como que é o seu tórax, olha como que é o seu quadril, não tem como você ficar igual. Porque não é um copia e cola para você pegar. Porque se eu pegar por exemplo, um trench coat ou uma jaqueta jeans, a jaqueta dela vai ser diferente da sua. Por mais que vocês queiram usar igual, vai ter uma diferença. Postura. Nós somos únicas. Não tem como a gente ser igual a outra nunca. Entendi. Não tem como. E aí foi onde eu fui provando, porque ela falava, 15 peças. As minhas 15 peças são, eu garanto que as minhas 15 peças que eu mais uso, que eu mais gosto, são bem diferentes da sua. Como também vai ser da sua, como é também da Mari. Falando em peça, vamos agradecer aqui a nossa patrocinadora maravilhosa, que é DN Alma, que está nos vestindo, que é um estilo moderno e confortável que revela o seu DNA. A Maíra arrasa e ajuda a gente a... Eu que tô nessa caminhada, tô engatinhando, tá? Ajuda a experimentar, a se reconhecer, mas se permitindo ser mais, ser diferente, não é? E vamos agradecer também o Gustavo, que é nosso cabeleireiro, nosso maquiador, que está aqui com a gente desde o início. Gustavo é especialista em produções, então noivas, madrinhas, debutantes, busquem aí o Gustavo, a gente recomenda. E quando a gente fala de moda, de posicionamento, é muito sobre qual é a imagem que você quer passar. Porque se você cuida desse rostinho, do cabelinho aqui, faz uma mudança, um cabelo, a imagem, a unha, porque entrevistamos uma que cuida das unhas muito bem, você vai agregar valor ao seu produto. Então, se é você que cuida do autocuidado, se olhem. É isso aí. E esteja cercado de profissionais que te olhem também. Maravilha. Vamos para as últimas perguntas, a gente está chegando perto do final. Lu, um medo superado. Falar em público. Uau. Esse é um bom medo superado. Nossa, gente, vocês não têm noção. Quando eu comecei a tratar essa questão de falar em público, porque eu sempre fui dos bastidores. Imagina a minha dificuldade lá em 2018, 2019, para fazer o meu negócio andar, que eu tinha que aparecer. Um hábito que te salva em dias difíceis. Oração. Uma música que te coloca no modo sou capaz de tudo. São tantos, assim, para mim, louvor. Pode ser qualquer louvor. Eu escuto, aquilo me transmite uma paz, uma confiança de que eu não estou sozinha, de que eu tenho realmente É uma mão que levanta a gente. quem cuida de mim. É. Uma coisa que você jurou que não ia fazer, mas fez. Nossa, é difícil. Ou faz. Uma coisa que eu não faria. Acho que eu não gosto de usar biquíni. É uma coisa assim que não sei, mesmo, olha, eu sou maranhense, mas uma coisa que eu não uso biquíni pelado assim, não.
pra mim é como se fosse aqueles, ou é o maiô, ou é aqueles conjuntinhos, assim, muito bem, estilo pin-up, que é aquela, é isso. Então, pra mim, o biquíni é uma coisa que eu, realmente, se me veem, vai ser um inédito. Um conselho que você recebeu e nunca esqueceu. Esse da minha diretora, de resumir e não me explicar tanto, mas ser assertiva na hora de falar. Então, isso me ajudou bastante e me ajuda até hoje. Lu, obrigada por estar aqui. A gente tem um mimozinho aqui para você. Vou deixar a outra Lu te entregar. Gente. É um mimozinho da Casa de Bolos, que é a maior franquia de bolos caseiros do Brasil, com mais de 500 lojas. As receitas são produzidas com ingredientes de qualidade, com fruta de verdade. Nada de massa pronta, ovo em pó, corante, aromatizante. É caseiro de verdade. Os bolos de pote são sobremesas geladas em porção individual, para aquele momento que a gente precisa de um docinho, né? E a loja, que aí é a nossa patrocinadora, é a unidade da Vila Nova Conceição, em São Paulo. Gente, Espero que você bolo goste. de vó, né? É bolo de vó mesmo. E Lu, muito obrigada pela sua participação. Realmente você inspira, sua história inspira. Eu entendi a sua jornada e como parece que Deus foi te conduzindo para você chegar aonde você está hoje. Então você realmente inspira. Que bom que você aceitou esse convite de estar aqui. Você mostrou que a jornada muitas vezes, às vezes a gente está ali naquela coisa do dia a dia, mas a gente entende que a gente pode ser mais. E você foi muito corajosa quando você resolveu dar esse passo, essa coragem e ir atrás do seu sonho. É por isso que você está aqui. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre muito bom compartilhar conhecimento. Eu tenho aprendido muito nessa jornada também do autoconhecimento e desenvolvimento, que muitos mentores falam, muitas pessoas falam, mas quando a gente vive na prática, nós sabemos que podemos ser mais, de verdade. Eu tô te conhecendo hoje, foi um prazer. A hora que eu te vi, que eu vi a roupa, é como se você estivesse transmitindo, de fato, de dentro para fora, o seu saber. É muito lindo quando a gente vê a imagem transparecendo, com muita transparência, o que você leva para as outras mulheres, para as outras pessoas, para que elas também consigam, através do seu guarda-roupa e da sua vestimenta, mostrar a alma assim como você mostra. Olha para aquela câmera ali e diz como as pessoas podem te achar. Podem me seguir no meu Instagram, luisa.estiloecloset, e podem ter certeza que comigo vocês vão transformar o guarda-roupa de vocês em uma coleção de moda que vai realmente fazer diferença aí na sua vida, no seu estilo de vida. Você atende online? Atendo online. Maravilha. Sim. Então aí é de São Paulo para o mundo. Exatamente. Maravilha. Eu já atendo pessoas nos Estados Unidos, então, sim, já tenho graças a Deus, como eu te falei, uma jornada. Muito bem Mas o Senhor, construída e muito bem. alicerçada. É isso. Sim. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a todo mundo por nos assistir. Obrigada, amiga. Mais um. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo programa.